Olá, tudo bem? A expectativa certa em Deus traz resultados bons. A expectativa errada, a expectativa inadequada, logicamente vai trazer resultados ruins, como em qualquer outra área. Você tem uma expectativa fora da realidade sobre qualquer assunto, logo você vai se frustrar. É algo como você construir uma casa de um piso e ter a expectativa de que a casa vai ter 2 pisos. É uma coisa ilógica, mas muitos têm esse tipo de pensamento com Deus. Pensam, imaginam, têm uma expectativa que vai acontecer certas coisas que Deus não garante. E Deus não está nisso. Eu vou citar um caso para você. Primeiro quero dar uma introdução falando sobre Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é que eu espero? Qual é a minha expectativa? Se a minha expectativa está errada, a minha fé está errada. Lógico. Se eu tenho a expectativa, por exemplo, que vai acontecer algo irreal, se eu tenho expectativa que de repente eu vá ganhar um carro 0 quilômetro, porque eu orei e achei que Deus tinha falado comigo, sem nenhum tipo de evidência, sem nenhuma pessoa por perto que realmente tivesse essa intenção, é uma coisa irreal. Então isso não vai acontecer. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí está a importância da expectativa. Expectativa errada, fé errada, resultado errado. O que você está esperando em Deus? Qual é a sua expectativa em várias áreas da sua vida? Estas expectativas estão de acordo com a palavra de Deus, com o contexto em que você vive? Com o contexto em que você vive? Por exemplo, foi muito abençoado, muito profícuo, poderia dizer, a abertura do Mar Vermelho naquelas condições em que o povo vivia. Porém, o Mar Vermelho nunca mais se abriu depois de Moisés. E o Jordão se abriu para a passagem do povo também. Certas expectativas, elas são irreais porque aconteceram uma vez e elas não se repetem. Já outras expectativas sim se repetem, como a cura, milagres, como a bênção de Deus sobre a vida de uma família, a bênção de Deus sobre a saúde, a prosperidade. Quais são suas expectativas no momento? Eu vou citar um caso de pessoas que tinham expectativas erradas e pessoas que tinham expectativas certas e os resultados que elas tiveram. Cito Mateus 11, 7 em diante. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, o João Batista. E saíste a ver no deserto? Jesus pergunta, o que vocês foram ver no deserto? O que vocês estão procurando em João Batista? O que vocês estão pensando? Qual é a expectativa de vocês em relação a João Batista? Então, ele responde, ou continua dizendo o seguinte, que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, uma taquara agitada pelo vento? Alguém que faz barulho e não produz nada? Quem era João Batista para vocês? Qual é a expectativa que vocês tinham sobre João Batista? Será que era como uma taquara agitada pelo vento que não produz nada? Ele pergunta mais, o que vocês saíram para ver? Qual era a expectativa de vocês?
Vocês foram ver um homem vestido em roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aqui Jesus está, então, apelando para a expectativa das pessoas. O que vocês saíram para ver no deserto? Por que você está indo na igreja? Qual é a sua expectativa na oração? O que você está esperando em Deus? Qual é a sua expectativa em estar frequentando esta igreja local? Qual é a sua expectativa em relação ao seu pastor? Qual a sua expectativa em relação ao seu marido, à sua esposa, seus filhos, seus pais? Será que essa expectativa está adequada? Será que essa expectativa que eu estou tendo, ela é plausível? Ou ela é irreal? Ou ela é fantasiosa? O que você está esperando através da oração e do jejum que você está fazendo? Qual a sua expectativa? Expectativa certa, fé certa, resultado certo. Expectativa errada, fé errada, resultado errado. Nesse caso de João Batista, quem tinha a expectativa errada e quem tinha a expectativa certa? A grande parte dos judeus, fariseus, saduceus, tinha o João Batista como um maluco, como alguém que, quem sabe, queria chamar atenção, como um caniço agitado pelo vento. Talvez Jesus tivesse até ouvido essa expressão da parte dos fariseus. João Batista era apenas um caniço agitado pelo vento, isto é, uma taquara agitada pelo vento e que não produzia nada. O que aconteceu com os judeus que tiveram a visão errada do profeta de Deus? Eles tiveram o pronunciamento declarado por Jesus que o templo seria destruído, a cidade seria destruída, juízo de Deus viria sobre aquela nação, o sangue dos profetas derramado naquela cidade seria cobrado deles. E isso aconteceu naquela geração para os judeus 40 anos, em torno de 37 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, de fato, Jerusalém foi destruída, templo destruído. Joséfo fala em talvez 3 milhões de judeus mortos. Coisas terríveis aconteceram. Resultado, para aqueles que tiveram expectativa errada, fé errada. Joséfo também confirma, Flávio Joséfo, um historiador judeu, também confirma que não havia notícias de cristãos terem morrido junto entre os 3 milhões, porque Jesus tinha falado para eles: quando isso acontecer, não fiquem na cidade, fugir para as montanhas. Então os cristãos, quando viram os exércitos chegando próximo, fugiram. Qual foi o resultado para os que acreditaram nas palavras de Jesus e no profeta João Batista? Eles se tornaram discípulos. Eles passaram a operar milagres. Da insignificância de pescadores, passaram a ser homens de valor, homens valorizados, homens que deram a vida pelo reino e que hoje bilhões de pessoas, não milhões,
bilhões de pessoas na Terra seguem os ensinamentos dos apóstolos. Seguem os ensinamentos de Atos dos Apóstolos, dos Evangelhos, seguem os exemplos de Pedro, de Paulo, João. A expectativa deles estava certa, a fé deles estava certa, o resultado foi milagres e bênçãos de Deus. Os demais judeus, fariseus, saduceus, a expectativa estava errada, não creram no profeta de Deus, foram destruídos, humilhados, e até hoje tem resultados disso. Isto é, o templo em Jerusalém jamais foi reconstruído desde os anos 70. Então estamos falando aí em 1900 anos que houve essa destruição e nunca mais foi recuperado. E agora parte desse templo é uma mesquita muçulmana, dificilmente será revertido esse quadro. A expectativa certa vai trazer milagres. Reveja sua expectativa em Deus. Reveja sua expectativa em relação ao seu casamento. Reveja sua expectativa em relação a frequentar uma igreja, em relação ao seu líder de células. Reveja suas expectativas. Não tenha uma expectativa além do normal, além da realidade fantasiosa, porque isso vai frustrar. Frustra humanamente falando, frustra em relação à fé, frustra em relação a orações não respondidas, porque Tiago fala algo sobre a oração não respondida. Ele diz: pedis e pedis mal. Ele diz: aquele que ora e não recebe o que ora, é porque está pedindo mal. E pedir mal para esbanjar em seus próprios deleites e prazeres. Uma oração egoísta, Tiago fala. A oração errada é uma oração que visa somente o meu bem. E não me importo muito com os outros, só o meu bem. Qual é a expectativa que você está tendo em Deus? Expectativa certa, fé certa, resultado certo. Shalom.